Bom, pessoal, continuando então nossa série de PyTorch, a ideia aqui é que a gente implemente uma rede convolucional no dataset CIFAR10, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai importar alguns módulos, tá? E a gente vai importar o Torch Vision e o módulo de transformações também vai ser importante para a gente, que vai ser quando a gente vai aplicar as transformações na nossa imagem. E aqui, como que vai funcionar, né? Lembra, a gente vai ter algumas imagens, então a gente vai primeiro precisar transformar elas em tensor. Aí para fazer isso, a gente vai utilizar o método transforms.compose. Ele espera receber uma lista de transformações, né? Então aqui eu estou usando a toTensor, que vai transformar a nossa imagem em tensor, e a normalize, que vai normalizar a nossa imagem, né? Coloquei aqui o que ela vai fazer. Então a gente sabe que o toTensor ele converte as imagens entre 0 e 1, e aí a gente vai então aplicar a normalização aqui. A primeira tupla ela se refere a média e depois a segunda ao desvio padrão, né? Então a gente vai obter os valores entre -1 e 0, certo? E aí agora sobre o nosso dataset, o CIFAR10, ele é um dataset extremamente famoso, né? E vai ser bem interessante para a gente conseguir trabalhar com ele. Então ele vai ter 10 classes, tá? E ele vai ter no total 60.000 imagens, sendo 6.000 para cada classe, tá? Coloquei o link do dataset aqui, depois se vocês quiserem acessar, eu vou também disponibilizar na descrição. E aqui, alguns exemplos das imagens que a gente tem, né, e as classes. E aqui eu estou definindo quais são as nossas classes do modelo, tá? Para a gente depois utilizar ele mais para frente. E aí, qual que é a ideia, né? O conceito principal, talvez, do vídeo aqui, seria trabalhar com os datasets e os dataloader do PyTorch, né? Então, qual que é a ideia? A gente vai ter um problema. Se a gente tem um dataset muito grande, né? Se a gente quiser carregar essas imagens todas para o PyTorch de uma vez, a gente vai, sem dúvida, sobrecarregar ele e causar um problema, né? Não é recomendado a gente fazer isso. E aí a ideia é que a gente utilize os datasets e o dataloader, né? O dataset, para a gente, ele vai representar os nossos dados, né? Claro. E o dataloader, ele vai dizer para o PyTorch a quantidade, né? Como que esses dados vão ser entregues, né? E aí a gente vai definir aqui o nosso batch size, né? O nosso batch size significa quantas imagens a gente vai passar para o modelo de uma vez, né? Então aqui eu estou definindo ele como 4. Beleza, a gente vai agora baixar o dataset CIFAR10 e aí o próprio módulo do Torch Vision já fornece ele para a gente, então a gente não precisa se preocupar em representar ele, nada do tipo, já vai baixar ele para a gente, né? Aí ele recebe um parâmetro aqui que é o caminho, e aqui é importante, né? Ele recebe outro também, dizendo se ele é para o treinamento ou para teste, né? No nosso caso, ele vai ser para treinamento. Aí aqui é a importância da gente definir as transformações, né? Que a gente passa elas aqui no transform. Então, vou fazer o download aqui do dataset. Bom, pessoal, voltando então, a gente vai ter aqui a inicialização do data loader. Ele vai dizer para a gente o modo como os dados devem ser carregados, tá? E aí a gente vai receber então os nossos dados de treino, o nosso batch size e um shuffle para ele dizer para a gente misturar esses dados, tá? A gente vai executar. A gente vai também baixar a parte do dataset de teste, mesmo esquema. A gente vai depois também usar o test loader, que ele vai também usar o data loader, então a gente vai fazer a mesma coisa. Aqui eu criei uma função para a gente mostrar as imagens, tá, do nosso dataset, é interessante. Vocês utilizem coisas do tipo, né, quando trabalhar com imagens, para vocês conhecerem o tipo de dado que vocês estão trabalhando. E aqui eu coloco também, acho que é importante, né, para desnormalizar a imagem, para ficar melhor de visualizar. Então aqui a gente vai iterar sobre esses dados e visualizar eles. Então, como vocês podem ver, a gente tem aqui 4 classes diferentes, tá? E aí aqui para a gente ver, visualizar elas, eu imprimo. Então a gente vai ter aqui a primeira classe é um cachorro, a segunda é um cavalo, a terceira é um passarinho e a quarta é um caminhão. E aí agora a gente vai partir, né, para a definição do modelo em si. Aqui eu coloquei uma intuição rápida da convolução. Acho que o intuito aqui não é explicar a convolução, mas entender como que ela pode ser implementada. No PyTorch eu posso depois em outro vídeo explicar para vocês com mais detalhes. E aí a ideia da convolução é que a gente vai ter o quê? A gente vai precisar extrair as características mais importantes da imagem, tá? E aí
Depois a gente vai aplicar uma rede neural simples, né, como os dados de entrada, para de fato fazer a previsão das classes, né. E aqui eu coloquei uma imagem, né, simples de um dos conceitos da convolução. Aqui ele basicamente aplica um filtro, tá, nesse quadradinho mais escuro azul, e ele obtém uma imagem reduzida, né, que a gente chama de feature maps, ou de mapas de características, tá? E aí são eles que depois a gente vai aplicar na nossa rede neural, que vão classificar as nossas classes. Aqui eu defino a nossa rede neural convolucional, tá? A arquitetura que eu utilizei ela é bem semelhante à LeNet5, eu vou deixar para vocês na descrição também o artigo que cita ela é bem interessante, ela funciona muito bem para essas imagens menores. E aí aqui, qual que é a ideia, né? A primeira parte é a parte da convolução, que é o que eu citei acima. Ela vai ser responsável por extrair as características da nossa imagem. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui do que significam cada parâmetro, foge um pouquinho do escopo do vídeo, mas aqui é mais para conhecer mesmo. Aí a gente vai ter a parte classificadora, né, que de fato vai prever aquele mesmo esquema que a gente está acostumado. Beleza, a gente vai instanciar a nossa rede, então aqui embaixo. A gente vai depois também inicializar o nosso loss e o nosso optimizer também, como eu citei nos vídeos anteriores. Aqui eu coloquei uma função de treino e aí a gente vai imprimir as épocas, tá? Eu recomendo que vocês, se vocês forem reproduzir, que vocês utilizem a GPU, tá? Vai tornar mais rápido o processo. Aqui vocês vêm em alterar o tipo de ambiente, coloquem aqui GPU T4, tá? O meu já está aqui, já está salvo, mas o de vocês não vai estar. Então eu vou treinar. O treinamento finalizou, então a gente pode agora salvar o nosso modelo. Tá? Então a gente passa um caminho que a gente quer salvar ele, um nome, e depois aplica o método torch.save, passando os nossos parâmetros, né? Os nossos parâmetros treináveis. E também o path. Então a gente vai salvar ele. Aqui eu vou mostrar as imagens de novo, tá? As classes reais, tá? Para vocês verem, para tirar de comparação, tá? E agora a gente vai fazer uma comparação com as imagens reais e as preditas. Então notem que aqui ele performa relativamente bem, tá? Ele só erra uma classe aqui, que é a classe de carro. E aqui agora eu vou trazer para vocês a nossa acurácia de fato, tá? Lembrando que para fazer inferência é sempre com torch.nograd. E aqui a gente está basicamente iterando, né, os dados dentro do nosso test loader. E aí, pessoal, a nossa acurácia é de 52%. É um valor razoavelmente ok, tá? Dá pra gente ainda melhorar a rede. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que num próximo vídeo cabe aí a gente trazer, talvez, um pouco sobre os CNNs.